Olá, boa tarde. Estamos chegando com o Câmara Repórter, primeira edição, com muita notícia e prestação de serviço. Hoje é quarta, 9 de agosto, e a gente começa falando que o secretário da Fazenda do Estado, Carlos Eduardo Xavier, foi hoje à Assembleia Legislativa prestar esclarecimentos aos deputados sobre a impossibilidade do Rio Grande do Norte reajustar o salário dos servidores. O secretário também falou sobre o pagamento do 13º salário, que vai ser feito dentro do ano. O problema não está nos cargos comissionados, efetivamente. O problema hoje do tamanho da folha é nos cargos efetivos, e tem um problema estrutural, que é mais grave, que a gente precisa debater, que grande parte desses servidores hoje está na inatividade. É aposentado e pensionista. Eles têm o direito do salário deles, mas a gente precisa dialogar com o futuro, por isso está sendo debatido pelo governo do Estado, a Secretaria de Administração, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público de Contas, um termo de ajuste de gestão que a gente se comprometa com uma redução do percentual de gasto com o pessoal ao longo dos anos, mas também faça reposição de pessoal em algumas áreas que vão colapsar. Vão colapsar mesmo. Tem áreas que já estão colapsadas. O IDEMA hoje não tem um servidor, é tudo bolsista. Entendeu? É uma discussão que a gente precisa fazer. É uma equação de difícil solução, deputado. Porque aí você vai perguntar, mas como é que vocês vão contratar se vocês não podem, se vocês já estão acima do gasto do limite legal e vão se comprometer com a redução de gasto com o pessoal? É difícil essa equação, mas ela precisa ser solucionada porque a gente está falando com o futuro do nosso Estado. Então, assim, esse é um quadro que a gente precisa solucionar. Eu não queria vir aqui e não fiz aquela postagem para mostrar, gente, o Rio Grande do Norte quebrou, acabou. Não é isso. Agora, algumas discussões vão ser necessárias a gente realizar nesse segundo semestre. O que nós, porque ninguém faz nada sozinho, eu sempre costumo usar a terceira pessoa nas minhas falas, o que a gente está pensando enquanto Fazenda para lidar com esse quadro no segundo semestre. E aqui eu queria, de forma bem tranquila, e eu vou mostrar qual é o nosso planejamento, eu queria tranquilizar os servidores públicos estaduais que nós vamos honrar o 13º dentro desse ano. E vamos fazer isso, vamos honrar o 13º e vamos fazer todo o esforço para que a gente não inicie 2024 com aqueles 200 milhões lá que a gente ficou para 2020, de 2022 para 2023, que complicou toda a execução financeira do Estado em 2023. A reportagem completa você assiste mais tarde no Câmara Repórter, segunda edição. E falando em economia, em finanças, tanto os gestores públicos como todos nós, as famílias, os indivíduos, nós devemos ter cuidado com essas finanças, afinal de contas, chegamos em agosto, na metade do ano. Nesse período, muita gente aproveita o momento para fazer um planejamento financeiro para evitar mais dívidas e tentar sair do vermelho. Mais uma pesquisa da Confederação dos Dirigentes Lojistas apontou que quase 80% dos jovens estão endividados. 2023 está passando voando. Já chegamos em agosto, metade do ano. Para não entrar em 2024 no vermelho, muitos potiguares buscam se planejar financeiramente. Com a tentação de tantos produtos expostos na vitrine das lojas, o desafio é controlar o impulso da compra, consumir apenas o necessário. Nunca gastar mais do que tem, do que recebe, do que ganha. As pessoas reclamam muito do salário, é baixo? É. É o correto? É. As estatísticas estão aí, o IBGE mostra que o nosso salário passa longe do que eles. Mas você vive num país de imensidão, muita gente desempregada, As empresas, cada dia que se tem, diminui seus quadros. Comércio, quem anda na cidade, vê como ela está, quem anda no Alecrim não é mais aquela que era antes. Então não se pode tentar se organizar consigo mesmo e não só comprar o necessário. Eu gasto muito, entendeu? Não vou dizer que eu sou econômica, não sou, entendeu? Não sei se é um defeito ou é uma qualidade, mas eu sempre dou um jeitinho para não ficar muito no vermelho, porque
Não dá certo, né? Ficar muito no vermelho a pessoa. Usar cartão de crédito e controlar nas compras, né? Só tem essa saída. Cartão de crédito e não passar do limite. Não do cartão, da pessoa, né? Pode gastar além do que se recebe, né? Isso, perfeito. O que tem na mão, segura, para pagar as contas. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, cerca de 78% dos jovens entre 18 e 26 anos estão endividados do mercado. Muitos brasileiros estão gastando além do que podem. Isso reflete exatamente a falta de uma gestão financeira pessoal. E aí, consequentemente, esses jovens ficam negativados muito cedo, né, muito rápido, né, eu costumo dizer até nas suas primeiras idades. E aí ocorre que isso reflete exatamente devido às pessoas gastarem mais do que têm. Por exemplo, normalmente os seus pais eles disponibilizam uma mesada, né? Uma quantia X para que aquele jovem possa gastar mensalmente com suas saídas de final de semana, algumas despesas que venham por eventualidade ali para eles gastarem, né? E esse levantamento que nós temos, de fato, traz essa realidade de uma má gestão, de administrar o seu próprio dinheiro. Então, compra por impulso. Às vezes a propaganda, a promoção, os Black Friday, a própria mídia, né? Às vezes está ali diariamente no celular e vê uma propaganda, algo desse tipo, e aí, consequentemente, ele é induzido a comprar sem necessidade. Segundo este especialista em economia, uma boa alternativa para evitar dívidas é organizar em planilha despesas antigas e os gastos previstos até o fim do ano. Listar todas as despesas que serão mencionadas, né, até dentro desse período desse último semestre de 2023, se organizar para que não venha estar se endividando e entrando 2024 no vermelho, né, melhor dizer. Então, isso aí trata-se exatamente de um planejamento estratégico financeiro pessoal. Costumo dizer que hoje a gente tem muita facilidade de organizar suas finanças pessoais. Nós temos aplicativos que possa estar auxiliando no controle financeiro pessoal. Nós temos planilhas, né, que pode estar colocando todas essas despesas, negociações, acordos que podem estar até tirando o próprio brasileiro da negativação, né, que hoje nós temos um índice muito grande dos negativados. E esse método de organizar, como planilha, aplicativos, eu costumo dizer que não importa como vai ser organizado. Pode ser até escrito dentro de uma folha, mas que haja esse controle. Não importa como, mas que haja esse controle. O 13º salário surge como opção para negociar débitos e cobrir os gastos do final de ano. Pode estar se organizando para que seja aplicado da melhor forma. Como, por exemplo, se você está com o nome negativado, algo desse tipo, esse é o momento de você fazer um acordo para que utilize, inclusive, o 13º salário como parte desse décimo para quitar um acordo, para que não entre, né, 2024 ainda com o nome negativado. E o uso do 13º salário retrata-se exatamente como injetar dinheiro, né, na economia, para que as pessoas venham estar livrando aí despesas com presentes de final de ano, de confraternização, alguns outros tipos de festas, se organizar para uma viagem. A quitação de dívidas é fundamental para evitar bloqueios em movimentações bancárias. A gente tem que controlar um pouco e evitar, né? Se comprou muito no mês, então no outro mês tem que maneirar um pouco. Tem que segurar, aguardar um pouco mais para poder gastar. Se for para cima, pega o cartão, entrega o cartão consome todo o crédito, né? Você se considera econômico?
Rapaz, considero. No momento de hoje, eu considero econômico. Obrigado até, obrigado a ser econômico. O brasileiro está preocupado, de fato, a terminar um ano, né, sem dívidas. Então, aí, consequentemente, isso aí trata-se de planejamento. Se uma pessoa tem um planejamento financeiro adequado, listando todas as suas despesas que dentro desses 6 meses poderá ser quitadas, e aí com certeza ele vai ter um espelho do que ele deve e, obviamente, nunca gastar mais do que ele ganha, sem dúvidas, que hoje nós temos diversos pontos estatísticos que diz que o brasileiro ele gasta mais do que ganha. Então, esse também é um ponto muito negativo dentro das finanças pessoais. O mercado ele é bastante atento em relação às pessoas negativadas. Então, é importante que as pessoas tenham esses acordos em dia, fazer esses acordos para estar chegando a estar com o nome, digamos, limpo, né, como a gente sempre costuma dizer. E é importante porque hoje a pessoa negativada ela tem-se esses bloqueios para empréstimos, financiamentos, cartões de créditos e entre outros aspectos financeiros que englobam. A gente continua falando de economia porque o Grupo Suíço, que ganhou a licitação para assumir o aeroporto de Natal, o aeroporto internacional na região metropolitana, que fica lá em São Gonçalo do Amarante, deve iniciar a operação do terminal até o início do próximo ano. Os representantes da empresa se reuniram ontem com o governo do estado. A governadora do estado, Fátima Bezerra, recebeu nesta terça diretores do Zurich Airport, empresa vencedora da relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. O Grupo Suíço arrematou a concessão para administrar o aeroporto por 320 milhões. O leilão foi realizado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 19 de maio. A Zurich chega aqui agora, nesse momento, já oficialmente, né, como o novo operador que vai cuidar do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Uma empresa muito conceituada. A atuação dela no Brasil tem sido uma atuação muito elogiada, portanto, não é apenas com esperança, mas é com muita confiança em dias melhores para o Rio Grande do Norte que nós estamos recebendo exatamente a empresa Zurich. Pelo quanto isso significa. Depois de um processo de relicitação que se arrastou tanto tempo, que trouxe prejuízos para o nosso estado, é importante aqui destacar a sensibilidade que nós tivemos junto ao atual governo federal. Em menos de 3 meses, contando também com a sensibilidade do Tribunal de Contas da União, esse processo, né, foi destravado. E agora é olhar para frente. Olhar para frente significa estreitar cada vez mais esses laços, significa fortalecer cada vez mais a parceria, o governo do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de São Gonçalo, junto com o governo federal, o trade, os demais segmentos, né, da sociedade, para que a Zurich cumpra exatamente com o seu destino, que é fazer do Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante, né, um grande equipamento, enquanto a principal porta de entrada para o nosso estado, no sentido de promover o desenvolvimento econômico e social do nosso estado, tendo como olhar exatamente o fomento ao turismo. A Zurich Airport mostrou-se entusiasmada com a parceria com o governo do estado. A previsão é que o Grupo Suíço assuma a operação do aeroporto em dezembro ou janeiro de 2024. A demanda de passageiros tem um potencial muito grande para crescer pelos atrativos turísticos. Temos toda uma área imobiliária que pode ser desenvolvida também, está no nosso foco. Então o otimismo é muito grande porque a gente entende muito que aqui existe muito potencial. A ideia é a gente vai começar a operar, o aeroporto ele tem uma administradora só, então a gente pouco a pouco vai implantar medidas de qualidade, medidas de experiência
experiência do passageiro que estão alinhados com nossos outros aeroportos. É claro que cada infraestrutura tem uma característica peculiar e a gente vai adaptando, mas a ideia é realmente que a gente opere de uma maneira igual. O prefeito de São Gonçalo do Amarante acredita que a nova gestão do aeroporto proporcionará um maior desenvolvimento econômico para a região. Nós vamos gerar muitos empregos, né, com a chegada da nova concessionária. A Inframérica já entregou, né, já não queria mais operar o aeroporto, e com isso nós iremos gerar muitos empregos na área do serviço, na área de logística, e isso irá favorecer muito fortemente a vida do povo de São Gonçalo. O restaurante, a pousada, todos os comércios, os serviços que serão gerados com esse emprego. Então, com esse empreendimento, com a nova chegada da nova operadora, como também com o ramo dos Correios e novas empresas que irão chegar, além dos investimentos que nós estamos fazendo no planejamento urbano de nossa cidade. E uma equipe técnica do Serviço Geológico do Brasil, do Ministério de Minas e Energias, fez uma vistoria no Morro do Careca. A atividade ocorreu para avaliar as condições geológicas e geotécnicas da área e identificar os riscos que a população e os turistas estão expostos. A obra da engorda da praia de Ponta Negra tinha previsão do edital de licitação ser lançado pela Prefeitura ontem, o que não aconteceu até este momento. No fim de julho, o IDEMA deu licença prévia para a realização das obras após um longo imbróglio, um longo impasse que a gente acompanhou de perto aqui. Recentemente, um relatório da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal apontou que o morro tem erosão acelerada e risco de desmoronamento. Nós recebemos, na verdade, um vídeo de Ana Marcelino, analista do IDEMA, que falou um pouco sobre essa visita técnica. O IDEMA está envolvido nesse processo desde 2012, quando aconteceu o primeiro acidente de erosão que destruiu ali o calçadão. Então, o processo todo desses anos inteiros, a gente participou até chegar no momento de ser feita ou solicitada a licença ambiental para o aterro hidráulico, que é o que está em processo agora entre a CEMUB e o IDEMA. A gente só constatou o que já estava acontecendo e não chegamos a discutir profundamente essa questão, mas conversamos muito com o pessoal do Serviço Geológico Brasileiro, trocamos muitas ideias, informei para eles vários estudos que já existem, porque tem muito estudo ali na enseada de Ponta Negra, realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele não tinha conhecimento, a gente passou para ele, falei com o professor Venerando, e ele também deu subsídio, e não se aprofundou lá a questão da situação emergencial. Mas, em resumo, o que a gente já percebe é que qualquer solução que se procure emergencialmente para a base do Morro do Careca não é simplesmente chegar lá e colocar pedra, chegar lá e colocar saco de areia, porque tudo que for colocado ali vai ter efeito mais para frente. Então é necessário que se conheça algumas coisas como direção de corrente, energia de onda, para poder dimensionar, se for no caso de fazer enrocamento, que enrocamento seria esse, que tamanho das rochas seriam essas. Tudo isso exige esse conhecimento. Então, não é simplesmente vamos fazer implantar alguma coisa emergencialmente e pronto, porque pode-se gerar outras complicações, além da complicação que já é a erosão na praia de Ponta Negra. Aliás, praia não existe mais praia. Então, o aterro hidráulico vai resgatar a praia e vai proteger a base do morro. Os geólogos agora vão elaborar um relatório técnico sobre essa visita do Morro do Careca e a gente continua acompanhando. Assim que sair, a gente traz aqui. Agora a gente fala de saúde porque Natal divulgou novos locais para vacinação antirrábica porta a porta. Simone Silva.
A Secretaria Municipal de Saúde de Natal anunciou os novos pontos de vacinação da campanha antirrábica 2023. A estratégia de imunização, que ocorre porta a porta, contempla os bairros da Redinha, Nossa Senhora da Apresentação, Planalto, Alecrim e Bom Pastor, e visa imunizar cães e gatos saudáveis de até 3 meses que não tenham recebido tratamento farmacoterápico nos últimos 30 dias ou sido vacinados ao longo de 2023. A meta da campanha, que segue até o dia 30 de setembro, quando ocorre o dia D, é imunizar 80% destes animais em Natal. Ainda no tema da saúde, nós estamos no Agosto Dourado, um marco para a saúde materno-infantil. A Maternidade Escola Januário Sico está com uma programação toda voltada para o tema do aleitamento materno. No Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação, a Maternidade Escola Januário Sico desenvolveu uma ampla programação alusiva ao tema. Está sendo feito rodas de conversa, houve reunião científica com relação alusiva ao tema, entendeu? Nessa roda de conversa, a gente está tentando pegar tanto o paciente, como pegar a doadora que passa aqui pelo banco, como também até os profissionais. E lembrando que esse ano o tema vem numa fase que é para ajudar o retorno dessa paciente que está amamentando. Quer dizer que é uma fase importante, é uma fase de adaptação que vai ser para o bebê, que vai mudar de quem estava tomando conta dele, certo? É a questão estão salientando também bastante a licença maternidade. Dentro da programação do Agosto Dourado, foi lançada na manhã desta quarta-feira um trio de selos alusivo à Semana Mundial de Amamentação. A iniciativa é dos Correios da Unicef. Os Correios, juntamente com a Unicef, como estamos vivendo a Semana Mundial do Aleitamento Materno, então, em parceria com a Unicef, nós estamos lançando esse selo, um trio de selos que incentiva a amamentação e uma forma de divulgar para todo mundo a importância do aleitamento materno. Na oportunidade, Josilene Targino, maior doadora do Banco de Leite da Maternidade Januário Sico, foi homenageada. Ela doou 38 litros de leite humano em 11 meses, garantindo nutrição a vários bebês. Na primeira semana foram 2 litros e a cada uma semana era mais ou menos isso, 2 litros e pouco. E quando foi mais ou menos com 6 meses e pouco, eu voltei a trabalhar. Mesmo assim, eu continuei doando, fazendo as coletas, de forma como eles indicavam, tudo certinho. E até hoje eu continuo doando leite. A minha bebê está com 11 meses, ela fez 11 meses dia 2, e eu continuo coletando, diminuiu um pouco a produtividade, mas eu continuo coletando e eu me sinto assim muito satisfeita em ter tido essa orientação, porque eu não tinha tido a orientação, mas a minha vizinha me orientou, e eu fiz isso e faço assim, de coração mesmo, com muita satisfação. O leite materno é um alimento com alto valor nutricional e deve ser a nutrição exclusiva até os 6 meses de vida, por oferecer inúmeros benefícios neurológicos, psicológicos e afetivos para o bebê. O próprio leite vai ter todas os nutrientes, a questão nutricional vai ser bem adequada àquele bebê que nasceu daquela mãe. Então, ele é, digamos assim, personalizado, é de graça, a gente não tem risco de infecção, porque não esterilizou uma madeira, enfim, onde você estiver, você coloca o seu bebê no peito, então ele é muito bom por conta dessa questão logística mesmo, eu diria. Eu amamentei 4, inclusive, então, assim, é muito mais prático para a gente simplesmente colocar o bebê no peito, além de todas as questões imunológicas, que a gente tem de benefícios dos bebês, tem estudos que mostram bebês com maior cognição mesmo, então, enfim, são inúmeros os benefícios do aleitamento materno. A pediatra ressalta a importância da doação do leite humano, principalmente para bebês prematuros. Principalmente a gente tem os prematuros que estão na UTI, os bebês de maior risco nutricional. A gente sempre opta por ofertar o leite humano. Então, as mães que têm leite em excesso, que podem doar, elas vão estar fazendo um benefício gigantesco para esses bebês, que por algum motivo não podem receber o leite da própria mãe. Então, a gente sabe que, além disso,
disso, o leite humano ele realmente é o segundo melhor alimento para os bebês que têm necessidade, né? Então quem puder doar, com certeza vai fazer um grande benefício para esses bebês. O Banco de Leite da Maternidade Escola Januário Cico é referência no estado do Rio Grande do Norte. Porém, o volume de leite permanece abaixo do estoque ideal. Magda Rodrigues, chefe da Divisão de Gestão de Cuidados, orienta sobre como doar. Basta ela ter parido, né? Tá amamentando seu filho. É importante ela saber que isso aí, o fato dela fazer essa doação não vai acontecer de faltar leite para o filho dela, muito pelo contrário. Quanto mais ela estimula a mama, mais leite ela vai produzir. Esse leite da doação pode ser aquele, ela está amamentando o bebê num peito e o outro peito está gotejando, ela pode botar um frasquinho ali e já juntar esse leite. Lembrando que a gente tem uma parceria com o Corpo de Bombeiro, ela ligando para aqui para a maternidade, para o Banco de Leite da Maternidade, a gente vai até a residência dela, faz uma ficha de doadora, deixa o frasco para ela coletar, como também faz as orientações. Lembrando que todo leite coletado, se for para vir para o banco de leite, é bom que ele seja conservado no congelador ou no freezer. Se você pode doar, basta ligar para o Banco de Leite da Maternidade Januário Cico. O telefone é o seguinte, é o 3342-5800, 3342-5800. O horário de funcionamento do banco é das 7 da manhã às 6 da noite. Como vimos na reportagem, tem uma parceria com o Corpo de Bombeiros e o pessoal vai buscar o leite aí na sua casa. Depois do intervalo, Polícia Federal prende o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasques, na Operação Constituição Cidadã. É depois do intervalo. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. De volta com Câmara Repórter, primeira edição, a Polícia Federal prendeu o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvanei Vasques, hoje pela manhã, durante a Operação Constituição Cidadã. A prisão de Silvanei Vasques foi em decorrência da investigação sobre interferência no segundo turno das eleições 2022. Detido em Florianópolis, capital catarinense, o ex-diretor foi levado para Brasília. A ação cumpriu mais 10 mandados de busca e apreensão contra agentes da PRF que teriam trabalhado com Silvanei aqui no Rio Grande do Norte e em outros estados, como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. A operação apura crimes de prevaricação e violência política e ainda mira delitos descritos no Código Eleitoral, que é impedir ou embaraçar o exercício do voto e ocultar, sonegar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidade, alimentação e meios de transporte ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato. Silvanei ainda é acusado de improbidade administrativa e uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura de Jair Bolsonaro. A Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota e disse que acompanha essa Operação Constituição Cidadã. O corregedor-geral da PRF, Vinícius Berman, está desde cedo na sede da Polícia Federal em Brasília, acompanhando tudo. A PRF informou que colabora com as autoridades que investigam essas denúncias com o fornecimento de dados referentes ao trabalho da corporação, com o número de veículos fiscalizados e multas aplicadas nas rodovias federais na eleição do ano passado. Paralelamente a essas investigações do STF, foram abertos 3 processos administrativos disciplinares na PRF para apurar a conduta do ex-diretor-geral Silvanei Vasques. Sobre o mandado de buscas que a gente viu Hugo Fernandes dizer, um deles foi cumprido aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, mas a PF não deu mais detalhes.
E agora a gente fala de economia, a gente volta a falar de economia, na verdade, porque um setor que está otimista aqui no estado é o da construção civil. O novo plano diretor de Natal já impulsiona o segmento com movimentação de mais de R$1 bilhão em novos lançamentos imobiliários. A Secretaria de Meio Ambiente aqui da capital já avalia, somente nesse semestre, licenciar mais de 50 empreendimentos. Após entrar em vigor no início de 2022, o atual plano diretor de Natal tem possibilitado investimentos recentes na capital potiguar. A legislação com novas prescrições urbanísticas e que baliza as licenças é considerada um avanço e um sucesso, devido ao número de processos em andamento na Secretaria Municipal de Urbanismo. Nós estamos hoje com 82 novos processos relacionados a esse novo regramento do Partido Urbanístico determinado pelo Plano Diretor de março de 2022. E desses 82, 28 já foram licenciados, já estão em construção, né, aportando aproximadamente R$1,4 bilhões em investimentos em equipamentos multifamiliares, né, condomínios, a parte comercial, por causa do novo Plano Diretor de Natal. O plano diretor estimulou as construtoras a oferecer novos empreendimentos. Nós estamos em fase de conclusão de 2 projetos de porte razoável aqui em Natal. Um se localiza no bairro de Candelária, que são 90 apartamentos, 145 e 175 metros. E um outro ali nos limites de Lagoa Nova, com apartamentos de 95 e 125 metros. Então, a gente deve, se não conseguir até o final do ano, no início do próximo ano, estar colocando no mercado. Essa construtora lançou uma nova modalidade de negócio para aproveitar os benefícios. 2 prédios, um em Capim Macio e outro em Candelária, já se beneficiam da nova legislação. São áreas boas, dotadas de infraestrutura e que o plano diretor anterior não permitia o adensamento nessa região e agora permite. A gente lançou agora recentemente o Multiparque das Dunas, né? Lançou seu primeiro empreendimento e ele só foi possível justo ao novo plano diretor. Então a gente está mirando aí essa região nobre que está realmente demandada por novos imóveis modernos, com toda essa agenda de serviços de tecnologia que a gente embarca no nosso projeto. Uma das expectativas do plano era a possibilidade dele desenvolver regiões consideradas periféricas, principalmente bairros da Zona Norte e Oeste de Natal. No entanto, o titular da Semurb acredita que isso só deve ocorrer a médio e a longo prazo e que, neste primeiro momento, os bairros das zonas Sul e Leste são os mais procurados para investimentos. Boa parte desses empreendimentos, a maior parte, na verdade, está na região Sul e Leste. A região Sul, por exemplo, quase 100% dela só permitiu o adensamento básico, ou seja, 1,2 de coeficiente de aproveitamento. Você poderia construir 1.200 metros quadrados num terreno de 1.000 metros. Né? Ponta Negra era assim, Capim Macio era assim, Neópolis era assim. Hoje Ponta Negra permite 3,5, quase o triplo do que se permitia no plano anterior. Capim Macio permite, na Roberto Freire, por exemplo, 5, quase 5 vezes mais do que o anterior permitia. Além do gabarito, do controle de gabarito de altura dos empreendimentos, que no anterior estava limitado a 60 metros e esse agora o limite é 140 metros. Então observe que quando você tem no mesmo lote uma capacidade, um potencial construtivo 3, 4, 5 vezes maior, você viabiliza mais empreendimentos, isso atrai mais empreendimentos em áreas que têm infraestrutura para isso. O mercado imobiliário também festejou o plano e enxerga nele um marco que modifica o cenário de Natal. A gente já vê várias construtoras buscando novos projetos, buscando alguns bairros que antes eram muito pouco adensados e isso já está dando uma mexida no mercado. No Tirol Petrópolis ali a gente está no alto padrão, né? Os lançamentos ali estão para alto padrão, mas a gente está vendo aqui em Capim Macio, em Cidade Jardim, aqui em Lagoa Nova, já empreendimentos de médio padrão e isso tem levado, várias construtoras a buscar produtos, porque isso gera uma concorrência e quem ganha é a população. O organizador desta feira imobiliária é um entusiasta do plano. Para ele, há empreendimentos de todos os tipos que serão oferecidos à população. No evento, foram apresentados imóveis a partir de R$150 mil, chegando até 5 milhões. Muito imóveis de médio e alto padrão,
mas vem também muita coisa aí, muitas licenças estão para sair também dentro do novo programa da Minha Casa Minha Vida, que agora vai até R$350 mil. E o plano diretor, ele vai trazer para o mercado imobiliário muita geração de emprego. O setor construtivo, quando ele está funcionando, a economia está funcionando. Gera emprego, gera imposto, gera contratação para o arquiteto, para o engenheiro. O setor de material de construção começa a comercializar e esse dinheiro começa a girar dentro da cidade e a economia fica forte. E o presidente da Câmara de Vereadores de Natal, Érico Jacome, o deputado federal Paulinho Freire e o presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em Brasília. Na reunião, a reforma tributária foi um dos temas centrais. Os políticos potiguares reforçaram a necessidade de assegurar aos municípios uma fatia justa do bolo tributário, onde está a dificuldade maior, principalmente nas contas públicas para os gestores. A reunião também serviu para discutir pautas para o desenvolvimento de Natal e do Rio Grande do Norte. Para encerrar, baleias jubarte foram filmadas nadando próximo a uma plataforma de petróleo da Petrobras no litoral norte aqui do estado. As imagens foram registradas por William Eduardo, funcionário da plataforma da petrolífera, que fica a cerca de 31 quilômetros da costa de Areia Branca, na região oeste do estado. As baleias jubarte são animais considerados migratórios e conseguem percorrer consideráveis distâncias para complementar o seu ciclo de vida. Essas baleias podem chegar a 16 metros de comprimento e 40 toneladas. O projeto Mamíferos Marinhos do Rio Grande do Norte diz que as baleias jubarte se instalam no litoral potiguar todos os anos entre os meses de junho e novembro para acasalamento e reprodução. Com essas imagens, então, a gente encerra o Câmara Repórter primeira edição de hoje. Mais notícias à noite no Câmara Repórter segunda edição com Larissa de Souza, às 18h30. Muito obrigado pela sua companhia. Mais notícias agora mesmo no nosso portal, o câmaramunicipaldinatal.com.br. Valeu, tchau, até amanhã.